Boa noite. Esta é uma mensagem bíblica do culto de oração. Hoje estudaremos o livro de Josué, capítulo 6. Terminamos o capítulo 5 com o encontro de Josué com o anjo do Senhor, ou príncipe dos exércitos, dizendo a Josué as mesmas palavras ditas pelo Senhor a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. O povo de Israel já estava na terra prometida após atravessarem o rio Jordão, e até o maná que os sustentavam durante 40 anos no deserto havia cessado. No capítulo 6, temos a primeira barreira na conquista da terra prometida, a cidade de Jericó, que era localizada na margem oeste do rio Jordão, uma cidade fortificada com altos e largos muros. Era uma cidade importante no Oriente Médio, considerada estratégica por causa da sua localização, sendo um importante centro comercial e religioso. Mas, no versículo 1, vemos que apesar de ser uma cidade bem fortificada, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Todos estavam atemorizados. Este é um texto bem conhecido, usado em muitas das histórias para as crianças e também com músicas cantadas sobre esse texto. Podemos destacar alguns pontos nesse acontecimento poderoso e milagroso. Em primeiro lugar, no versículo 2, diz que foi o Senhor que entregou nas mãos de Josué a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Humanamente, Jericó, a cidade fortificada, e o povo de Israel que peregrinou por 40 anos pelo deserto, o povo de Israel, na verdade, não tinham recursos bélicos para conquistar a cidade. Mas, como já vimos no capítulo anterior, no capítulo 5, versículo 1, que os reis cananeus, vendo o que o Senhor fez para com o povo de Israel, desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. E no capítulo 6:1 de hoje, Jericó se fechou completamente. É nítido que foi o Senhor Deus que estava à frente disso tudo, e por mais barreiras, muralhas que haja, quando o Senhor determina, a gente sabe que isso vai acontecer. Em segundo lugar, outro detalhe é que o Senhor Deus é que dá a estratégia dessa conquista. Marchar ao redor da cidade durante 6 dias, levar 7 sacerdotes, levando trombetas de chifre de carneiro e levando a arca da aliança. No 7º dia, marchar todos 7 vezes ao redor da cidade. E ao final do toque dessas trombetas aí, ao final todo o povo gritar. Pensem, não parece aqui nenhuma estratégia de guerra que levaria a algum sucesso. As trombetas de chifres de carneiro é dito que eram usadas para celebrações e não para as guerras. Mais uma vez, para nos mostrar que é o Senhor Deus é quem realiza a obra, segundo as estratégias que pertencem a Deus. E da mesma maneira, na igreja, temos que entender que o Senhor, Jesus, é o Senhor da igreja, e que todo tipo de estratégias delas devem vir do Senhor para a sua igreja também. Em terceiro lugar, o que coube a Josué fazer foi tão somente obedecer. Assim como coube a prostituta Raabe, de tão somente obedecer para assim salvar toda a sua família, claro que para Josué obedecer a uma ordem dessas, ficar marchando em volta das muralhas de Jericó por 6 dias, manter o povo em silêncio, era um absurdo. Mas tudo isso nos ensina que era para destacar que não foi pelo conhecimento, inteligência, experiência, poder, riqueza, conhecimento bélico, estratégico de Josué, mas foi tudo o Senhor que estava realizando. O que nos cabe muitas vezes é tão somente, pelo que o texto nos ensina, é obedecer. O que o Josué fez foi obedecer. Começou
tirando as sandálias dos pés, porque o lugar que está é santo. Deus os abençoe.